Bom, eu quero aqui passar para os irmãos que estive estudando o livro de Hebreus. E sempre quando a gente ouve falar sobre o livro de Hebreus, é sempre o mesmo papo. O livro de Hebreus não tem autor conhecido, é um autor desconhecido. Eu gostaria de mostrar para vocês que quem escreveu o livro aos Hebreus foi o apóstolo Paulo. E o Novo Testamento, quem acredita que o Novo Testamento começa em Mateus, está errado. Descobri isso também. Descobri que o Novo Testamento não começa em Mateus, não começa em Marcos, não começa em João, não começa em Lucas. O Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. Apesar de Atos dos Apóstolos também não ser um livro, ele ser um livro mais, como podemos dizer, assim como Mateus, Marcos, João e Lucas, esses são escritores que escreveram a história de Jesus. A história de Jesus, porque Jesus foi trazido ao mundo por Deus para pregar a seu povo. E todos eles, Mateus, Marcos, João e Lucas, esses apóstolos, não diria apóstolos, eu diria escritores, porque eles não são apóstolos, eles são escritores. Eles escreveram sobre a vida de Jesus, eles estavam com Jesus anotando tudo que Jesus fazia, sabe? E Deus tem o seu propósito, a gente às vezes não entende por que isso acontece, né? Por exemplo, não dá para entender por que alguém colocou, vou mostrar aqui, a minha Bíblia não tem isso, tá? Já arranquei isso. Eu não entendo por que alguém colocou, ó, esta folha branca aqui, ó, Novo Testamento, depois do livro de Malaquias, entendeu? Eu arranquei ela. Arranquei porque isso aqui não é para ficar aqui. Isso aqui não existe. Isso aqui não é Bíblia, isso aqui é coisa de homem, entendeu? Tem que ficar assim, ó. Malaquias. Tem que ser assim, ó. Malaquias. Logo depois de Malaquias, aqui, né? Esse branco aqui não é escrito Novo Testamento, não, tá? Depois de Malaquias já entra Mateus, porque é tudo Antigo Testamento, tá? Não tem nada de Novo Testamento aqui, não. Entrou Mateus, tá vendo? Logo depois de Malaquias. Aqui do outro lado é Malaquias, tá? Então aquela folha branca, que é essa aqui, ó, que está escrito aqui Novo Testamento, essa folha está no lugar errado. Quem colocou ela aqui foi as empresas ou foi essas instituições falidas que estão por aí, querendo enfiar na sua cabeça que Mateus, que o Evangelho do Senhor Jesus começa em Mateus, Marcos, João e Lucas. Mentira, não começa. Isso aí é puro judaísmo. Eles estavam ali só para escrever a história de Jesus. Para quem? Não é para nós, não. É para os judeus. Entendeu? Tudo que foi escrito ali foi escrito para os judeus. Tá bom? Tá entendido? Então tá. Tudo que está escrito ali foi escrito para os judeus. E tem uma coisa ainda que você precisa saber. Quando Jesus nasceu, ele nasceu na lei
para cumprir a lei, sabe? Ele nasceu na lei para cumprir a lei. Você entendeu? Então, é importante a gente saber disso, porque às vezes as pessoas podem perguntar, pô, quantas vezes o pastor falou assim, vamos abrir no Novo Testamento, lá no livro de Marcos. Que Novo Testamento, que livro de Marcos? O Novo Testamento começa em Atos dos Apóstolos. Apesar de Atos dos Apóstolos não ser um livro doutrinário também, não, sabe? Mas é ali que Jesus está ressuscitado. Como pode ter um Novo Testamento onde o testador acabou de nascer? Entendeu? Eu nunca vi falar isso, que vai fazer o testamento de uma pessoa que acabou de nascer. Entendeu? Como é que pode colocar aqui Novo Testamento, Jesus, Mateus? Faz parte do Novo Testamento? Faz. Então, Jesus acabou de nascer. Como é que pode fazer testamento de uma pessoa que acabou de nascer? Entendeu? O testamento é feito depois que a pessoa morre. Entendeu? Você só vai receber a sua herança depois que a pessoa morre. Se você for filho de um pai rico, você vai receber herança depois que seu pai morre. Se você for filho de um pai pobre, você vai receber herança depois que seu pai morre. Quando seu pai nasceu, você não vai receber nada, você nem nasceu ainda, né? Então, o livro de Mateus, Marcos, João e Tiago não é Novo Testamento, tá bom? Eles não são apóstolos de Jesus, entendeu? Eles são discípulos de Jesus. Discípulos de Jesus são pessoas que acompanhavam Jesus, escreviam tudo sobre Jesus. Até tem uma passagem que João diz o seguinte. Eu vou ler aqui, é rapidinho, quer ver? Deixa eu pegar outra Bíblia. Então eu vou ler aqui que é rapidinho. Está lá em João mesmo. João capítulo 20. Peraí, eu vou achar já. João. Quer ver o que João escreveu? Eles escreveram tudo sobre Jesus, sabe? Quer ver o que João escreveu? É importante a gente ver isso, para a gente... João, ele disse no finzinho aqui, João capítulo 22, 21, 22, João. Peraí. Olha o que João disse. Um dos apóstolos de Jesus. Apóstolo. Não é apóstolo. Não é apóstolo. É apenas um escritor da história da vida de Jesus. Olha o que João disse. Isso está escrito no livro de João, capítulo 21. No capítulo 21 também ele disse isso. No capítulo 20 parece que também ele disse isso. Ele disse isso 2 vezes no livro dele, João. Olha o que João disse no capítulo 21 e no versículo 25. Olha o que João disse. Eles escreviam tudo que Jesus fazia. Mas Jesus fazia tanto milagre, que olha o que ele disse. João capítulo 21, versículo 25 diz assim: há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez, e se cada uma delas fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Olha que coisa linda. Então o próprio o escritor João, dizendo que Jesus fez tanto milagre que não dá tempo de escrever, sabe? Por exemplo, ele estava andando. Um exemplo, tá? Isso não é bíblico, não. Eu creio que
eles estavam andando. Naquele tempo não tinha asfalto, essas coisas, não, era tudo cheio de pedra, os caminhos, trilhos, né? Eles andavam pelos trilhos, cheio de pedra. Eu acredito que um tropeçava, machucava o pé, Jesus punha o dedo, salava na hora, não dá nem tempo do cara escrever. Sabe? Por isso que João escreveu isso aqui, ó. Capítulo 21, versículo 25 diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Olha para você ver. Olha para você ver como que Jesus fazia milagre, sabe? Então, a gente observa aqui o seguinte, que João 22 aqui. Olha, tem outra passagem que fala sobre isso, mas não estou lembrando agora, só sei que é em João mesmo. João 21, 25, João 20, 30. Espera aí, parece que é João 20, 30. Não pode ser. Está muito perto aqui. Ah, tá. Pior que existe mesmo. Tá aqui, ó. João, capítulo 20, versículo 30, diz assim. João ainda falando. O escritor do livro de João. Eu não posso chamar ele de apóstolo porque não é apóstolo. Ele é escritor. Ele é discípulo. Ele estava acompanhando Jesus para escrever tudo sobre Jesus. Para que nós conhecêssemos no futuro, como agora conhecemos, os Jesus de verdade. Então, João, capítulo 20, de novo, ele fala sobre Jesus e seus milagres, que eram tremendamente muito grandes. Ele fazia muitos milagres. Jesus 20, 30 diz assim: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos. Presta atenção, discípulos, tá? Não era apóstolo. João não era apóstolo, era discípulo. 20, 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Tá? Olha. E no mesmo livro, João volta a repetir de novo, né? João volta a repetir no versículo... Aqui foi no versículo 20 que ele falou isso, tá? Jesus, pois, operou também na presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. No capítulo 20, isso é capítulo 20, versículo 21, você pode conferir. Capítulo 20, versículo 30, você pode conferir na sua Bíblia do livro do discípulo de Jesus, João. E no capítulo 21, no versículo 25, João escreve de novo isso. Eu acho que ele tentava escrever tudo, mas não conseguia não. Era muita coisa, era um milagre atrás do outro. Como é que vai escrever isso? Você nem está terminando de escrever um, já vem outro. Não dá tempo. E ele diz aqui mais uma vez, no capítulo 21, no versículo 25, João fala de novo. Ele já falou uma vez lá atrás que você viu, no capítulo 20, né? E ele diz aqui, ó, no capítulo 21, no versículo 25. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das coisas das quais fosse escrita, cuido eu que ainda o mundo todo não poderia conter os livros que se escreveriam. Então ele está falando aqui o seguinte, que Jesus fez tantos milagres que se fosse escrever tudo, no mundo inteiro não ia caber o tanto de milagre que Jesus fez, sabe? Então é isso que o discípulo de Jesus, João, está falando, sabe? E ele que escrevia muito sobre Jesus. Esse João aqui, tem uma história até interessante sobre João, que a mãe dele chamava Marta. Quando Maria estava grávida, 6 meses antes, 6 meses de gravidez, Maria foi visitar Marta, que era a mãe desse João aqui, discípulo de Jesus.
E quando ela chegou na casa de Marta, Marta estava prestes a ganhar um neném. Sabe, João nasceu 6 meses antes de Jesus. Para quê? Diz a palavra do Senhor que é para que ele preparasse o caminho para Jesus. Para quando viesse o Messias, o caminho estava preparado para receber Jesus. Sabe? E aconteceu o seguinte, quando chegou, Maria foi visitar Marta, e chegando na casa de Marta, o que aconteceu? Ao saudá-la, né? Oi, Marta, tudo bem? Oi, Maria, tudo bem? O neném que estava na barriga de Marta, que era João, esse João aqui, que escreveu isso, ele deu um salto na barriga de Marta, sabe? E Jesus estava na barriga de Maria, e as duas estavam perto uma da outra. E ela sentiu que aquele salto que ele deu pareceu ser um salto de alegria, e realmente foi um salto de alegria. Porque esses apóstolos amavam muito Jesus, sabe? O apóstolo Pedro, por exemplo, se vocês lerem mais, prestarem um pouquinho de atenção na Bíblia, vocês vão observar que o apóstolo Pedro, ele gostava de encostar no ombro de Jesus e às vezes até adormecia no ombro de Jesus, sabe? Era uma amizade, era um negócio muito bonito, sabe? Então, este João aqui, ele foi prometido 6 meses antes de Jesus nascer. Diz a Bíblia que ele foi quem arrumou o caminho para a vinda de Jesus. Ele anunciava já Jesus, né? Entendeu? Então, é isso. Isso aqui são escritores de Jesus. Então agora vamos lá no livro de Hebreus falar sobre aquele assunto, porque os apóstolos de Jesus, para anunciar aos gentios, são apenas 4. Eu acabei de fazer um vídeo, deu uma zica aqui, estragou o vídeo, não sei o que aconteceu, por isso estou fazendo outro. Estou achando estranho estar falando a mesma coisa. Mas 4 apóstolos. Primeiro, Paulo foi cheio da graça de Deus para anunciar aos gentios. Gentios somos nós. Nós não somos judeus, Jesus não veio para a gente, entendeu? Não veio para nós. Nós moramos em São Paulo, São José dos Campos, tem nada a ver com Jerusalém, Judá, Samaria, Israel, não tem nada a ver. Então, primeiro, Jesus levantou o apóstolo Paulo. Eu falo Jesus porque Jesus nunca morreu, nunca nasceu. Jesus é Deus, ele sempre existiu, entendeu? Entendeu? Então é isso. Esse negócio de 25 de dezembro é conversa, sabe? Jesus não vem com esse papo não, que isso é bobeira. Jesus nunca morreu. Quando você clama o nome de Jesus hoje, ele te abençoa, sabe? Então, primeiro, apóstolo Paulo, dos 4 apóstolos que Jesus levantou para pregar o evangelho aos gentios, que somos nós, depois dele ter ressuscitado, tá? Primeiro Paulo, depois João, depois Pedro, depois Tiago, tá? São os 4 apóstolos levantados por Jesus para pregar o evangelho, sabe? Agora eu vou falar uma coisa aqui importante para você saber quem escreveu o livro de Hebreus. Vamos lá no livro de Hebreus? Romanos, Efésios, Filipenses, Colossenses, Timóteo, Hebreus. Vamos no livro de Hebreus, no capítulo 13, no versículo 23. 13, 23. Hebreus 13, 23. Vamos ver quem escreveu o livro de Hebreus. Timóteo era amigo de Paulo. Timóteo não era amigo de Pedro. Timóteo não era amigo de João. Timóteo não andava com Tiago. Timóteo era amigo de Pedro. Tá? E olha aqui o que Paulo diz no livro de Hebreus, que todo mundo diz que tem um autor desconhecido. Eu acho incrível que até uma Bíblia de estudo que eu tenho aqui, uma Bíblia até grossa, custou caro, sabe? Bíblia de estudo, quando chega no livro de Hebreus, diz assim, autor desconhecido. É incrível isso, né?
É incrível isso. Como que as pessoas gostam de distorcer as coisas de Deus, né? Eu vou ler para você aqui então Hebreus capítulo 13, versículo 23. Confere aí na sua Bíblia. Olha o que Paulo diz. Então, quem era amigo de Timóteo era Paulo. Quem era amigo de Paulo era Timóteo. Os dois andavam sempre juntos. Entendeu? Capítulo 13, versículo 23, Paulo diz o seguinte em Hebreus. Olha para você ver o livro que dizem que não tem autor, que não sabe quem escreveu. Autor desconhecido. Todas as Bíblias dizem isso. Autor desconhecido. Desconhecido para o sistema. Desconhecido para as pessoas que não estudam, que não têm revelação. Entendeu? Presta atenção. Capítulo 13, versículo 23 diz assim: Sabei que já está solto o irmão Timóteo. Quem andava com Timóteo? É Paulo, né? Isso aqui está escrito em Hebreus. Então foi Paulo que escreveu isso aqui. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, com o qual, se vier depressa, vos verei. Certo? Então vamos agora a 2 Timóteo 4,9. Vamos lá. 2 Timóteo 4,9 é antes de Hebreus. 2 Timóteo 4,9. 2 Timóteo 4,9. 2 Timóteo 4,9. Diz assim, ó. Timóteo, todo mundo sabe que foi Paulo que escreveu, né? Assim como ele escreveu Hebreus também. 4,9, Paulo diz assim, ó. Paulo falando para Timóteo, tá? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas era outra pessoa, junto com Timóteo, que acompanhava Paulo. Mas o mundo, as coisas do mundo, fez com que Demas abandonasse Paulo. Então Paulo ficou com Timóteo, né? Junto com ele. Os dois andavam juntos, os dois um chamava o outro de irmão. Então Paulo, escrevendo Timóteo capítulo 4, versículo 9, diz assim, falando para Timóteo: procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Demas foi embora, entendeu? E deixou Paulo sozinho. E Paulo quer a presença de Timóteo junto com ele, porque os dois são amigos, né? Agora nós vamos ver uma outra passagem onde está escrito agora a gente vai ver 2 Pedro 3,15. Pode ler lá. 2 Pedro 3,15. Depois de Hebreus, tá? 2 Pedro 3,15. 2 Pedro 3,15. 2 Pedro 3,15. 2 Pedro 3, 15 e 16. 2 Pedro 3, 15 e 16. Eu estou em 1 Pedro. Deixa eu ir em 2 Pedro. 2 Pedro 3,15, Paulo diz assim, Pedro reconhecendo, olha agora para você ver que Pedro está reconhecendo que Paulo escreve igual em todas as cartas, e você vai observar que a saudação de Paulo no final de todas as epístolas que ele escreveu, epístola significa carta, em todas as cartas que Paulo escreveu, ele escreve da mesma maneira, ele se despede das pessoas no final da carta do mesmo jeito. E está assim do mesmo jeito no livro de Hebreus, né? Para não ficar dúvida que não foi Paulo que escreveu Hebreus. Tá? Então diz assim Pedro, ó, presta atenção. Capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim:
Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo. É Pedro falando. Como nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Essa sabedoria foi dada somente a Paulo. Se você... Daqui a pouco eu vou te mostrar que Paulo foi levado no terceiro céu por Deus. Sabe? Ele recebeu toda a graça. Não sei se você já leu na Bíblia, mas a conversão de Paulo foi uma coisa tão tremenda, sabe? Foi um encontro tão tremendo de Jesus com Paulo, porque Paulo, ele era um sírio, sabe? Ele era um soldado da Síria. E eles gostavam muito de judiar dos hebreus, sabe? Estou só contando isso antes de ler Pedro aqui, só para você ver. Contando para você entrar mais na história de Paulo, para você saber quem era Paulo. Paulo era ruim. Ele era uma pessoa ruim, perseguidor do povo de Deus. Muito perseguidor. Isso aqui mostra para nós o seguinte, que nem tudo está perdido, né? Nem tudo está perdido. Paulo pegava os crentes, as mulheres, pelo cabelo, e não descia do cavalo, pelo cabelo, e arrastava pelos cabelos. Levava preso, sabe? Paulo fazia isso. E Paulo foi quem matou Estevão, apedrejado, sabe? Poderia ler essa passagem para você, mas vai ficar muito longo esse vídeo. Então, Paulo judiava muito do povo de Deus. E um dia desse, Paulo estava com a cavalaria indo por um caminho. De repente, você que lê a Bíblia já deve ter visto, já deve ter lido sobre isso. De repente, uma luz apareceu na frente de Paulo, que ele ficou cego e caiu do cavalo, sabe? Paulo caiu do cavalo. E ele disse: o que está acontecendo? Quem é você? Ele não viu ninguém, porque estava uma luz tão forte que não dá para ver ninguém. Eu falei assim: quem é você? Jesus falou para ele: Paulo, sou eu, Jesus, a quem você persegue. Porque se você perseguir um servo do Senhor, você está perseguindo o Senhor, sabe? Então, quando Paulo perguntou: quem é você? Ele falou assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Entendeu? Então, quando existe uma perseguição contra um servo de Deus, você não está perseguindo a pessoa, você está perseguindo o próprio Deus. Porque aquela pessoa é enviada por Deus, sabe? Então, quando Paulo ficou sabendo que aquele era o Deus de verdade, ele se converteu ao Evangelho. E parou de perseguir. E deu um trabalho para as pessoas acreditarem em Paulo. Se você ler o Evangelho, você vai descobrir que deu trabalho para que, aqui mesmo, depois de Atos, porque o Evangelho começa aqui. Se você ler aqui, porque antes disso a história é só de Jesus. Mateus, Marcos, João e Lucas são escritores exclusivos para falar de Jesus. Escritores de Jesus, tá? Se você quer saber sobre Paulo, a sua conversão, Atos para frente você vai ver, tá bom? Então olha o que diz Pedro sobre Paulo. Pedro falou assim, ó, no capítulo 3 de Pedro, no versículo 15 e 16, vou ler os dois, diz assim, ó: Pedro aqui vai afirmar que Paulo escreve sempre da mesma forma, do mesmo jeito. Ele não muda a linguagem, ele fala sempre do mesmo jeito. Por isso que no final das cartas, a saudação de Paulo é sempre igual. Eu vou ler, daqui a pouquinho eu vou ler para você as cartas de Paulo. Sabe que são 14 cartas. Daqui a pouquinho eu vou ler para você. Então, Pedro 3, versículo 15 diz assim:
Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Paulo recebeu uma sabedoria superior, viu? Para pregar aos gentios. Isso tudo é graça de Deus para nossas vidas. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também do nosso amado irmão Paulo, como também o nosso amado irmão Paulo, que vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Versículo 16 diz assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Inconstantes são aquelas pessoas que não se afirmam, sabe? Não se afirmam que Jesus é o único Salvador. Eles ficam crendo em outras coisas, sabe? Eles não têm Jesus como o único Salvador da vida deles. Eles não acreditam em Jesus como o único Salvador da vida deles. Então olha que lindo o que Pedro diz aqui. Eu até passei por cima, mas eu vou ler de novo. 3,16, Pedro fala o seguinte, ó. Vou ler de novo, 15,16, ó. Pedro 3,15. Tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Presta atenção no 16 agora. Falando disto, ó, presta atenção. Pedro falando de Paulo. Então, Paulo recebeu toda a sabedoria, né? Porque foi dada a ele. Falando disto, como em todas as suas epístolas. Falando igualmente em todas as suas epístolas, em todas as suas cartas. 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas. Epístola é carta. Entre as quais há pontos difíceis de entender. Por que é difíceis? Por que são difíceis algumas coisas que Paulo faz? Porque para ele foi dado o conhecimento da graça de Deus. Ele foi levado no terceiro céu por Deus. Entendeu? Então, Pedro aqui reconhece que Paulo escreve igual em todas as cartas, sabe? A sua saudação final é sempre igual em todas as cartas. Pedro está dizendo aqui. Falando disto, Pedro 3,16. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender. Vou ler até aqui só. Tá bom? 3,16. Falando disto, como em todas as suas cartas. Então, Paulo, ele era muito sábio, ele falava sempre. É igual a identidade de uma pessoa. Tem pessoas que se identificam pela sua escrita, né? Pelo jeito de falar, pelo jeito de cumprimentar, né? Às vezes você não precisa nem de ver. Só de você ouvir a pessoa falando, você já sabe que é ele, pelo jeito dele falar, né? E Paulo, quando ele escrevia as cartas dele, ele tinha um íntimo ali que todo mundo sabia que era Paulo que estava escrevendo. Vamos ver? Vamos ver isso? Vamos ver isso então. Então vamos voltar lá em Hebreus. Vamos começar por Hebreus, que nós estamos falando que Paulo escreveu Hebreus, então vamos ver Hebreus. Vamos ver como Paulo se despede no livro de Hebreus. Vamos lá. Hebreus, capítulo 13, versículo 25. Paulo se despedindo, depois de ter escrito tudo que ele escreveu em Hebreus, ele está se despedindo agora. Olha como Paulo se despede. Presta atenção e eu vou te mostrar as outras 14 cartas dele, despedindo para você ver. Você pode olhar, tá? Paulo se despedindo. Capítulo
13 de Hebreus, versículo 25, Paulo se despedindo diz assim, ó: a graça seja com todos vós. Amém. Marcou bem? A graça seja com todos vós. Amém. Pedro disse que ele fala sempre da mesma forma, não foi? Então vamos ver. Vamos ver outro livro. Vamos para Hebreus. Depois de Hebreus é Tito, né? Depois de Hebreu é Tito. Tito foi Pedro. Paulo também que escreveu. Não, depois de Hebreu é Filemão. Então em Filemão, capítulo 1, versos 25, leia na sua Bíblia. Sua Bíblia é igualzinha a mim. Olha a despedida de Paulo aos Filemãos também. 1:25 diz assim: Paulo se despedindo dos Filemãos, na carta que ele escreveu para eles. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco, com vosso espírito. Amém. Paulo, tá? Agora vamos a Tito, né? Tito, capítulo 2, versículo 15. Paulo despede assim: a graça seja com todos vós, a graça seja com vós todos. Amém. Paulo despedindo, tá? Tito, né? Depois, é Tito? É Tito. É Tito. A graça seja com todos vós. Amém. E Timóteo? Timóteo, capítulo 4, versículo 22, Paulo despede assim: a graça seja convosco. Amém. Paulo. 2 Timóteo. Vamos a 1 Timóteo. 1 Timóteo 6, 21. A graça seja contigo. Amém. Paulo fala muito da graça porque a ele foi dada a graça. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que a ele foi dada a graça para pregar aos gentios, tá? Então, 1 Timóteo, 2 Timóteo, tudo é Paulo. Então, vamos ver agora o que? Vamos ver 1 Timóteo também. Eu já li, né? 1 Timóteo. 2 Timóteo ali? Se eu não li, eu vou ler de novo. 2 Timóteo. 2 Timóteo, já li assim, 4, 22, a graça seja convosco. Amém. 2 Timóteo. 1 Timóteo, a graça seja contigo. Amém. 2 Timóteo. É 1 Timóteo, quer dizer. Agora vamos a Tessalonicense. Isso aqui são cartas que Paulo escreveu às igrejas, tá? Por exemplo, aqui ele está escrevendo essa carta de Tessalonicense, foi aos Tessalonicenses. É uma igreja que Paulo levantava. Então, no capítulo 3 de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 18, Paulo termina sua carta escrevida a eles assim: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Pedro disse que Paulo escrevia sempre da mesma forma, entendeu? Vamos a 1 Tessalonicenses? Vamos lá. Capítulo 5, versículo 28 diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 28. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Tá bom. Colossenses. Colossenses capítulo 4, versículo 18. A mesma saudação. Carta de Paulo aos Colossenses. Diz assim, a saudação de Paulo final. Saudação de minha mão. Saudação de minha mão. De Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Paulo, tá? Colossenses, né? Vamos ver Filipenses. Filipenses 4, 23 diz assim,
Paulo, despedindo também dos filipenses. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vós todos. Amém. Não tem dúvida, né, gente? Quem escreveu Hebreus foi Paulo. Efésios, cartas ao Éfesos, né? Então, Paulo escreveu carta aos Éfesos, aos Efésios, e no final da carta ele despede assim: a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Depois de Efésios, vem Gálatas. Gálatas 6:18 diz assim, ó. Lembra que Pedro disse? Toda a saudação de Paulo, todas as suas epístolas, todas iguais, entendeu? Então, Gálatas 6, Paulo escrevendo aos Gálatas, e no fim da carta, agradecendo eles, escreve assim, saudando eles, ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Vamos ler Hebreus de novo, só para a gente não esquecer. Deixa que eu vou lá. Vou lá rapidinho. Hebreus. Não, Hebreus é aqui, peraí. Hebreus 13, 25 diz assim, ó. A graça seja com todos vós. Amém. Paulo acabou de escrever aos Hebreus. A graça seja com todos vós. Amém. Sabe o que é Hebreus? Hebreus é o povo de Judá, é o povo de Deus. A graça seja com todos vós. Amém. Sabe por que ele escreveu essa carta para eles? Porque depois que Jesus morreu, o povo se espalhou, sabe? O povo se espalhou. E tem uma história linda também que aconteceu. Eu vou ler lá sobre a graça, a última lá, daqui a pouco eu volto a falar isso. Estamos em Gálatas, tá? Que diz a mesma coisa. Agora depois de Gálatas, vamos aos Coríntios. 2 Coríntios 13, 13. Paulo despedindo da carta que ele escreveu aos Coríntios, ele, nas saudações finais, ele diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Agora vamos à primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, né? Eu estou falando isso aqui para você saber que quem escreveu o livro de Hebreus foi Paulo, tá? É, 1 Coríntios capítulo 16, versículo... 1 Coríntios capítulo 16, versículo 24. O meu amor seja com todos vós em Cristo Jesus. Amém. Acabou a carta dos Coríntios. Agora eu vou voltar lá em Pedro. Que foi Pedro que falou isso, né? Foi Pedro? Foi Pedro que falou que Paulo sauda todo mundo igual? Foi Pedro, né? Foi Pedro. Foi Pedro. Segunda Pedro. 1 Pedro. 2 Pedro. Olha o que diz 2 Pedro 3, 15. Eu vou ler o 15 e o 16. Ó. E tem de Pedro falando de Paulo, tá? Pedro
dizendo o seguinte: Paulo escreve sempre dos mesmos jeito. Como vocês viram aqui, a saudação final realmente é do mesmo jeito sempre, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Sempre assim. Então Pedro, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, diz assim, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso irmão, nosso amado irmão Paulo, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Somente a Paulo foi dada a sabedoria para pregar aos hebreus, aos gentios, que somos nós. O 16 fala assim, falando desta forma, né, como em todas as suas cartas. Aqui Pedro está dizendo o seguinte: Paulo fala da mesma forma em todas as cartas. Então, não tem como saber que aquela carta não foi escrita por Paulo, porque a saudação é sempre a mesma. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Beleza? Então é isso. Quem escreveu o livro dos Hebreus foi Paulo. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas 2, 9. Gálatas 2, 9. Gálatas 2, 9. Gálatas 2, 9. Coríntios. Gálatas 2, 9. Coríntios. Gálatas 2, 9. Olha aqui. Quem foi escolhido por Jesus? Gálatas 2:9, 2:8 diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim. É Paulo falando, tá? Porque Gálatas foi Paulo que escreveu. Operou também. 2:8. Gálatas 2:8. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim. É Paulo falando. Operou em Paulo. Com eficácia para com os gentios. Então, operou também em mim. Com eficácia, né? Para que ele seja eficaz na obra do Senhor, para com os gentios, que somos nós. Agora, daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês por que Deus levantou esses 4 apóstolos: Paulo, Pedro, João e Lucas. Desculpa, Paulo, Pedro, João e Tiago. Depois vou também falar uma historinha de Tiago aí que é interessante, bem legal. Olha aqui o que diz o 9. E, conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, derramaram-nos as destras em comunhão. Então aqui está dizendo o seguinte, no 2, Gálatas 2:9, está dizendo o seguinte, que foi derramado sobre ele a graça para pregar aos gentios, né? Conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se havia dado, deram-nos
às destras em comunhão. Em comunhão significa juntos, sabe? Beleza? Então tá. Está escrito isso aqui, porque Jesus chamou os 4. Tá bom? Agora eu vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa que, acho que é a última coisa que eu vou falar já, para a gente encerrar isso aqui. Eu vou falar uma coisa interessante aqui. Porque se fôssemos colocar na sequência do Evangelho quem era o que escreveu sobre Jesus, o primeiro que escreveu sobre Jesus, sabe quem foi? O irmão caçula de Jesus, Tiago. Sabe por quê? Tiago, Jesus apareceu para ele. Ele não acreditava em Jesus. Por mais que a mãe dele, Maria, falava, não, esse é o Messias, esse cara vai salvar o mundo, esse cara, Deus falou comigo. Tiago não acreditava. Não, eu não acredito nisso. Eu estou vivendo uma pobreza desgramada aqui, um negócio louco aqui, cheio de pó para todo lado aqui, e ele andando pro mato para todo lado aí, lugar cheio de pedra. Eu não acredito. Eu fico imaginando o que Maria passou na mão desses filhos dela, sabe? E filhas também, né? Ela teve filhas também. Então eu fico imaginando que sufoco que essa mulher passou. Maria morreu. Sabe com quantos anos? Não sabe? Eu vou falar já. Tem pessoas que não estudam, não sabem nada. Então Tiago, o filho de Maria, irmão caçula de Jesus, ele escreveu sobre Jesus, tentando reunir de novo o povo disperso, né? Ele escreveu várias cartas, sabe? Até tem sobre ele aqui, quer ver? Deixa eu ler aqui sobre Tiago. Tiago, quer ver? Tiago. Olha o que o autor diz sobre Tiago. O escritor desta epístola não foi Tiago, o filho de Zebedeu, pois este foi morto por Herodes. Isso está em Atos capítulo 12. O Tiago, autor, era chamado o Justo, por causa da sua piedade, que ele era irmão de Jesus. Embora a princípio não acreditasse em Jesus como Messias. Isso está em João capítulo 7, versículo 2, de 2 a 5. Em certo ponto da sua vida, né? Em certo ponto, possivelmente, só depois que o Senhor Jesus ressuscitou, Jesus apareceu a ele. Está em 1 Coríntios 15, 7. Vamos dar uma olhada para ver? 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 15, 7. É porque é legal isso aí, né? Tiago, irmão de Jesus, não botava fé, não. 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 15, 7. 1 Coríntios 10, 15, 7. Vamos ver Jesus falando com Tiago. Tiago não acreditava nele. Mas depois que Tiago, 15, 7. Depois que Tiago viu que ele ressuscitou e que a mãe dele sempre falava, ele é o Messias, esse seu irmão mais velho é o Messias. E Tiago gostava muito de Jesus, porque Jesus era muito justo, muito bom, sabe? 15, quanto? 15, Coríntios 15, 7. Vamos ler lá, depois a gente conversa mais sobre isso.
15:7. Vou ler o 6, tá? Para a gente não ficar só no texto, senão eles falam esse negócio de texto sem contexto, é pretexto, heresia, né? Então vou ler 15:6, depois eu vou para o 7. Depois foi visto, depois que Jesus ressuscitou, né? 15:6 diz assim, Tiago 15, 1 Coríntios 15:6. 15:6. Depois foi visto Jesus ressuscitado. Foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Isso foi escrito quando Jesus ressuscitou, né? Quando eles falam assim, aos quais ainda vivem, isso foi naquele tempo, né? Estão lendo agora, então não vive agora, viveu naquele tempo, né? Mas quando aconteceu esse fato, eles ainda viviam. Essas 500 pessoas que Jesus apareceu depois de ressuscitado. Agora vamos ver quando ele apareceu para Tiago. Vamos para o 7 para a gente ver. Depois foi visto por Tiago. Olha que legal. Depois foi visto por Tiago. Depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim como a um abortivo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Agora é Paulo, ó. Paulo falando. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. 15, 1 Coríntios 15:10. Paulo falando, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Bonito, né? Então ele apareceu no 6 aqui para Tiago, para o irmão caçula dele. Eu vou falar alguma coisa sobre a família de Jesus, você vai entender. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 6, diz assim, ó, depois foi visto uma vez mais, por 500 irmãos, dos quais vive ainda hoje. É o 7 que fala, né? Então o 7 fala assim, ó, depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. É o 7. 1 Coríntios 15:7. Então Jesus apareceu para o seu irmão caçula também. Por quê? Por que Jesus teve que aparecer para ele? Porque ele não acreditava em Jesus. Maria falava, ele é o Messias, o anjo falou para mim, ele é o Messias, mas eles falavam, não é. E com isso tudo, quando Jesus morreu naquela cruz para salvar a gente, nós todos, estava lá no pé da cruz Maria, sua mãe, e João. E Maria olhando para cima e Jesus olhando para baixo. Jesus falou assim para Maria, mulher, eis aí o teu filho. Falou para ela,
falando que João seria agora o filho dela, queria cuidar dela. Ele estava passando para João cuidar da mãe dele. Então Jesus, lá de cima da cruz, quase morrendo, já disse assim: mulher, eis aí, porque João sempre esteve com ela, cuidando dela. Assim como João amava muito Jesus, vivia sempre grudado com Jesus, ele, quando Jesus foi condenado e crucificado, ele ficou sempre com Maria, sabe? Então, Maria lá nos pés da cruz, lá chorando lá, ela olhou para cima e Jesus olhou para baixo e falou para ela: mulher, eis aí o teu filho. E falou para João também. Falou assim: filho, chamou João de filho. Filho, eis aí a tua mãe. Ou seja, cuida dela agora que ela é tua mãe. Cuida dela. E sabe o que aconteceu? Maria tinha uma casa na Capadócia, sabe? Ela tinha uma casa na Capadócia. E ela pegou, foi morar na casa dela lá. Nessa época, Maria tinha quase 60 anos. E Maria foi morar na Capadócia e João foi com ela. E João cuidou dela até a sua morte. E a casa de Maria está lá até hoje, porque os católicos guardaram a casa dela. Não deixaram destruir a casa dela. A casa dela está lá hoje. É tipo no meio de uma pracinha, sabe? Está lá a casinha dela. Pequenininha. E foi lá que ela morreu. Maria. E sabe com quantos anos que Maria morreu? Com 60 anos. Agora imagina o que ela passou. Imagina o que Maria passou. Ela tinha 6 filhos. No meio desses 6 filhos, tinha 2 filhas e Jesus, o mais velho. Todos contra ela. Todos. O pai de Jesus morreu com 12 anos. O pai de Jesus morreu quando ele tinha 12 anos. E Jesus assumiu a carpintaria com 12 anos. Por isso que a Bíblia diz que ele, olhando para ele, a gente não via beleza nenhuma. Que ele era trabalhador, sabe? Muito honesto, trabalhador. Trabalhava muito, muito, muito. Então, Maria morreu na Capadócia, numa casinha que ela tinha lá. E o apóstolo João estava com ela. Discípulo de Jesus, né? Escreveu o livro de João. Estava com ela. Capadócia é uma cidade da Turquia, sabe? Fica pertinho lá. Não fica longe de Jerusalém, não. Fica perto. Então é isso. Uma história. Porque eu fico imaginando. Tiago também foi morto depois, sabe? Ele começou a falar muito de Jesus e começou a pregar para todo mundo, reuniu o povo de Deus, não sei o que, escrevendo cartas para todo mundo, sabe? Reunindo o povo, chamando o povo, né, a se reunir, porque não, esse é o Messias, esse é o Messias. Que ele não acreditava antes, agora estava falando com toda a força, né? Porque Jesus apareceu para ele depois de morto, e falou: opa, esse é Deus mesmo. E não foi só Tiago, a família inteira de Maria aceitou Jesus como Senhor da vida deles. Todos eles foram salvos por Jesus. Todos. Isso é bíblico, tá? Vamos ler mais a Bíblia para a gente aprender mais sobre o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe você e toda a sua casa em nome de Jesus. Que nunca nasceu. Que nunca morreu.
mas que sempre existiu. Eu tenho prova disso. Eu vou ler para você uma coisa agora. O que vai dizer isso? Que ele nunca nasceu, nunca morreu, mas ele sempre existiu. Vou ler para você. Abra seu livro, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 1. Olha, eu dei certinho para mim, João, capítulo 1. Olha o que diz João, capítulo 1. Vamos ler. Deus falou, né? Deus falou. E o que saiu da boca de Deus? Da boca da gente sai o quê? A palavra, né? A voz, a palavra. E Deus falou. E o que está escrito em João, capítulo 1, versículo 1? Olha que Jesus aqui. No princípio, quando tudo começou, Deus existia antes disso, tá? No princípio, para nós. Deus já existia muito antes disso. Deus sempre existiu. Então está escrito aqui, ó. O título é O Verbo se fez carne. Verbo é palavra. Palavra é Jesus, que se fez carne e morreu por nós. Olha o que diz João, capítulo 1, versículo 1. No princípio, por isso que Jesus nunca nasceu. No princípio era o Verbo. O que ele era? A palavra que criou todas as coisas lá em Gênesis. Deixa eu dar um pulinho lá em Gênesis, só para te mostrar. Gênesis, capítulo 1, diz assim, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou de noite. E foi assim a tarde e a manhã do dia primeiro. Então Jesus estava aqui. No princípio era o Verbo, não está escrito ali em João? O Verbo é uma palavra que saiu da boca de Deus. Então, quando Deus fala criando, sabe? Quando Deus fala, Ele fala criando. Quando Deus fala que vai te abençoar, a sua bênção já está pronta, já está preparada para você. Ninguém vai pegar, é para você, sabe? No princípio criou Deus o céu e a terra. Esta palavra, no princípio, e Deus fez o sol e Deus fez a lua. Toda essa palavra é Jesus, porque João disse aqui, ó, no princípio era o Verbo. Verbo é palavra, nós sabemos disso. E o Verbo estava com Deus. O Filho estava com o Pai. A palavra, que é Jesus, estava com Deus. E o Verbo estava com Deus. Jesus estava com Deus. Olha que bonito. E o Verbo era Deus. Então Jesus, sendo o Verbo, sendo a palavra que saiu da boca de Deus, ele era o próprio Deus. Vou ler o versículo 1 todinho agora. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tá vendo? Que Jesus sempre existiu, porque ele é Deus. Esse negócio de Jesus na cruz, isso aí é uma estupidez tremenda, sabe? O segundo versículo diz assim, ó, aqui, essa passagem que é tão linda, que fala sobre nós gentios também. Ele não veio pra gente, mas fala sobre nós também, quer ver? Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas
por ele. E sem ele, sem a palavra, sem o verbo, nada que foi feito se fez. O versículo 4 diz assim: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. O 5 diz assim: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam, não a compreenderam. E o 6 diz assim: houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Lembra que João deu um salto na barriga de Marta, a mãe dele? Então, houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Então, ele preparou o caminho. Jesus está vindo. Arrependei-vos que Jesus está vindo. Sabe? Para que quando Jesus chegasse, o povo já tivesse, né, mais ou menos preparado para recebê-lo. O versículo 9 diz assim. O versículo 8 diz assim: não era ele a luz, mas veio para testificar da luz. Está falando de João. Ele não era a luz, mas ele veio para dar testemunho da luz que viria, que é Jesus. E o 9 diz assim: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. O versículo 10 diz assim, estou em João capítulo 1, tá? O versículo 10 diz assim: ou estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Apesar de João ter anunciado Jesus, ninguém o conheceu. Ninguém aceitou ele, nem sua família, só Maria. Porque o anjo avisou ela, senão nem ela ia aceitar. Estava no mundo, capítulo 1, versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, como está escrito lá em Gênesis, né? Como está escrito aqui também no primeiro versículo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Versículo 11. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Agora isso aqui é importante explicar, porque Jesus não veio para a gente, para nós. Jesus veio para os judeus. O ministério de 3 anos e meio de Jesus foi judaísmo. Entendeu? Jesus não veio para a gente, ele veio para o seu povo. Ele veio para os judeus, para os israelitas, o povo de Deus, aquele povo que foi solto lá do Egito, sabe? Que foi escravo lá por 430 anos e depois saiu de lá 3 milhões de pessoas. Então, eles, olha lá, estavam no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Não aceitaram e mataram ele. Que tristeza, né? Jesus, sendo Deus, sabe, deixou de lado toda a sua glória, veio aqui para salvar o povo de Deus, porque Deus sempre amou muito esse povo, o povo judeu, ainda ama muito, muito, muito. Mas o povo não recebeu Jesus, sabe? Não recebeu, não quer. Agora vem a gente. A graça nos alcançou. Porque Deus levantou Paulo para pregar o evangelho para nós, para os gentios. O versículo 12, capítulo 1, versículo 12 de João diz para nós, agora fala conosco, tá? Esse é o evangelho para nós. Mas todos
quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Eu vou ler o 13. É meio difícil de entender esse 13, mas eu vou explicar para você. O 13 diz assim: então ele veio para nós, né? Para os gentios. Muitos de nós recebemos ele, mas muitos também não recebemos não, sabe? O 13 diz assim, vou ler o 12 e o 13 direto. Mas todo quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. O 13 diz assim, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse é Jesus. Mas todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Irmãos, é importante a gente saber uma coisa. Sabe, Deus, Ele nos ama de um jeito tão tremendo, a ponto dele deixar sua glória e vir aqui na terra se fazer um de nós. Por que Jesus veio ser um homem? Sabe para quê? Ele veio ensinar o homem a amar Deus. Ele veio ensinar o caminho de como amar o Pai, o Criador de todas as coisas. E sabe por que ele veio? Porque o mundo estava enroscado no pecado. Jesus veio porque, sabe o povo judeu? Eles pecavam tanto, o pecado deles era... Eles estavam pecando assim, sabe, à vontade, sabe? Eles não estavam nem aí mais com Deus, sabe? Aí Deus mandou o profeta Malaquias, foi a última cartada que Deus tentou para ver o que acontecia. Vamos ver o que falou o profeta Malaquias? Porque foi o último profeta que Deus mandou. Malaquias está antes de Mateus, tá? Malaquias, olha o que Deus fala. Deus tentando recuperar esse povo que já não estava nem aí com nada. Sabe? Antes de Jesus vir, Deus levantou Malaquias. O texto diz assim, ó, a ingratidão do povo, o formalismo dos sacerdotes. Essa palavra aqui é principalmente para os sacerdotes, que aceitavam ofertas de bichos machucados. Deus não queria isso. Desculpa, Deus queria oferta de animais perfeitos. Deus até, ele falou para Moisés 611 leis, sabe? E aqui em Malaquias, ele manda Malaquias para repreender esse povo. Tá errado, não faz isso não, tá errado. Tá errado, não faz isso não. Olha o que diz o capítulo 1 de Malaquias. Peso da palavra do Senhor contra Israel pelo ministério de Malaquias. Versículo 2. Eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos amastes? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e aborreci a Esaú.
E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificarão e eu destruirei, eles chamarão termo de impiedade. E povo contra quem o Senhor está irado para sempre. E os vossos olhos o verão e direis. Estou no verso 5, tá? O Senhor seja engrandecido desde os termos de Israel. O 6 diz assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós, olha quem? A vós, sacerdotes, que desprezeis o meu nome e dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Está no versículo 6. Então, Deus está falando aqui que Vou parar aqui. Deus está falando aqui que os sacerdotes desprezavam a Deus e ainda perguntavam ainda. Quando Malaquias dizia que eles estavam desprezando Deus, eles perguntavam a Malaquias: estão desprezando o quê? Estão fazendo sacrifício? Já que é o gato aqui. Então Deus levantou Malaquias para falar para os sacerdotes que eles estavam desprezando as leis do Senhor. Estavam nem aí com a lei do Senhor Jesus, com a lei do Senhor Deus, que Deus tinha dado a Moisés. Sabe? Porque quando Deus levantou Malaquias é porque estava uma confusão, uma confusão tremenda, sabe? A pessoa levava gado machucado, levava as coisas de qualquer jeito, sabe? Bicho ferido, bicho machucado, bicho doente. E os sacerdotes sacrificavam, sabe? Esquecendo da lei de Moisés. A lei que era para eles, para os filhos de Levi, cumprir, sabe? Então, nós entendemos o seguinte: Mateus é Antigo Testamento, Marcos é Antigo Testamento, Malaquias é Antigo Testamento, né? E Lucas é Antigo Testamento. Na verdade, o Novo Testamento começa para nós. Para nós não, para todos. Começa em Atos. Porque o que aconteceu antes foi Jesus tentando salvar o seu povo, os judeus. E Jesus era judeu. Ele nasceu na lei. Ele mesmo disse que veio para cumprir a lei e não para destituir a lei. Porque não havia ninguém que podia cumprir a lei, somente ele poderia. Estava tão confuso as coisas no mundo naquela época, que Jesus falou assim: eu vim para cumprir a lei. Eu não vim para tirar a lei, eu vim para cumprir ela. E ele cumpriu ela. E ao cumpri-la, ele pediu, vocês que lêem a Bíblia, vocês sabem, se você quiser eu mostro aqui onde está isso. Mas Jesus, ao cumprir a lei, ele disse para o Pai: Pai, retira o primeiro, para que se estabeleça o segundo. Aqui Jesus estava perto da morte já. Pai, retira o primeiro para que se estabeleça o segundo. Retira a lei para que se estabeleça a minha graça. Jesus falou para o Pai. Sabe? Então,
Eu vou ler uma passagem para você também tá lá em Irmão de Jesus, Tiago. É só para encerrar, tá? A gente vai parar aqui. Deixa eu achar Tiago aqui. Tiago, achei já. Tiago 2. Tiago 2, 10, se não me engano. Tiago. Não estou em Tiago, estou em Pedro. Tiago, é isso mesmo. Tiago. Tiago. Tiago 2,10. Preciso de ler isso. Peraí. Deixa eu ver aqui onde está Tiago. Tiago. Um instantinho só, já vou ver. Tiago. Vou ler isso porque é importante, sabe? Tiago, irmão de Jesus. Tiago. Oh Deus, meu Pai. Tiago.
Eu vou ler o livro de Tiago aqui, para me achar isso aí. Deixa eu ler aqui rapidinho, tá? Eu leio super rápido. Tiago. Espera um pouquinho que eu vou pegar minha chave bíblica. É que nesse livro aqui, ó, chave bíblica, aqui você encontra qualquer coisa que você quiser, sabe? Então vou achar já, pera só um tantinho só. O que Jesus falou lá? Jesus falou que se... Ponto. Deixa eu ver aqui. Ponto. Só um segundinho só, tá? Deixa eu parar aqui. Não olhou essas políticas hoje? A do fundo não. Só um segundinho. Só um segundinho. Pronto. Qual que é o assunto mesmo? Só um segundinho. Culpado. Peraí. Vou ler uma coisa que o Tiago falou que é muito importante pra gente. Pra gente saber. Tiago falou. Tiago, capítulo 2, versículo 10, está escrito. Tá vendo como é que esse livrinho é bom? Esse livrinho é uma beleza, pai, pra você aprender. Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz assim. 2, 10, diz assim. A palavra do Senhor Jesus. É bom a gente prestar atenção nessas coisas, tá? 2:10. Olha o que diz. Vou até passar o amarelinho aqui. Quando eu for procurar, eu já sei que onde tem o amarelinho, porque é importante. Eu acho importante. Eu sempre passo. 2:10. Se você quiser já ir lendo aí, pode ir lendo. Tiago, capítulo 2, versículo 10. Isso aqui é para quem quer cumprir um item só do Antigo Testamento, tá? Porque não pode. Já foi destituído por Jesus. Se você cumprir um item do Antigo Testamento, você vai ter que cumprir todos. Porque senão você vai se tornar culpado. Está aqui na palavra do Senhor, vou te mostrar.
Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Tá vendo? Guardar toda a lei é impossível, né? São 611 itens. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só item, tornou-se culpado de todos. Entendeu? Então, se você for guardar qualquer coisa do Antigo Testamento, qualquer coisa, entendeu? Você vai ter que guardar todos, porque você não vai poder tropeçar em nenhum, porque senão você vai ser culpado de todos. E sabe por que você vai ser culpado de todos? Porque o Antigo Testamento já foi cumprido. Se você quiser cumprir um item do Antigo Testamento, você está dizendo para Jesus: esse item que eu vou cumprir, o Senhor não cumpriu. E ele cumpriu todos. A partir do momento que você fala assim: eu vou cumprir esse item do Antigo Testamento, você tem que cumprir todos. Porque se você falhar em um, você é culpado de todos. Entendeu? Então é bom que você não cumpra nenhum item do Antigo Testamento, porque ele foi destituído por Jesus. Quando ele disse assim: Pai, retira o primeiro para que se estabeleça o segundo, sabe? Retira o primeiro para que se estabeleça o segundo. Queria ver onde está isso aqui para falar para você. Aqui em Gálatas diz, é só reforçando o que eu já falei. Gálatas, você pode ler, eu não vou ler não. Gálatas capítulo 4, 3 a 5 diz que Jesus nasceu na lei. Tá? Ele veio na lei para cumprir a lei, entendeu? E como o povo dele não aceitou, ele levantou o apóstolo Paulo para pregar aos gentios. Já que esse povo não me quer, né? Deus levantou Paulo para pregar aos gentios. E Paulo é chamado aqui para ser apóstolo de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Efésios capítulo 3, versículo 8. Paulo recebe também a graça para pregar aos gentios. Efésios capítulo 3, versículo 8. Gálatas 1,16. Deus envia Paulo para pregar aos gentios. Então é isso. Atos capítulo 7, versículo 48, 49 diz que Deus não habita em templos feitos por mão de homens e que o templo dele está no céu, seu trono. É bem legal. É gostoso ler a Bíblia, sabe? Pra gente ficar sabendo as coisas. Pra gente aprender mais sobre Deus, pra gente ser mais humilde, pra gente ser mais atento. E se você quiser saber também
que Mateus, Marcos, João e Lucas não faz parte do Novo Testamento, não é Novo Testamento. O Novo Testamento começa em Atos. É só você ler, tá? Vou falar para você onde você deve ler. Hebreus capítulo 9, versículo 15, 16, 17. E Hebreus capítulo 10, de 1 a 12. Aqui fala que só existe testamento quando o testador morreu, sabe? Acho que eu até já falei isso no começo do vídeo, não sei. Que Deus te abençoe. Vamos parar por aqui, né? 1h40 já. Logo eu estou fazendo um vídeo também sobre os dízimos, tá? Devemos dar o dízimo ou não? Jesus mandou? Se você perguntar para mim agora, Jesus mandou dar o dízimo? Eu vou responder, sabe o que eu vou responder para você? Mandou. Nós devemos dar o dízimo? Não. Mas Jesus não mandou dar o dízimo? Ele mandou dar o dízimo. Não se esqueça que Jesus veio para os judeus. Ele veio para o seu povo, não veio para nós. Então, tudo que estava na lei, ele cumpriu. Lembra os 10 leprosos? Quando Jesus curou os 10 e um só voltou, Jesus falou assim: eu curei 10, por que só você voltou? Os outros não estavam nem aí com Jesus, sabe? Curou, opa, deixa eu ir para casa, né? Talvez também, sei lá, era um homem, né? Sei lá. De repente até a gente também não voltava, não sei, porque a gente ficou tão alegre de ter sido curado que foi correndo com saudade da família, né? Porque naquele tempo o lugar onde ficavam os leprosos era um lugar separado na cidade, né? Numa aldeia, né? Ficavam só os leprosos. E quando aquele leproso voltou, Jesus perguntou para ele: por que voltou só você? Não foi 10 que foi curado? Foi aí que a gente aprende que Jesus mandou dar o dízimo. Porque depois disso Jesus falou para ele: vai, você está curado? Está curado? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem. Então vai agora, te apresenta ao sacerdote, como diz a lei. Vai lá, se apresenta ao sacerdote, faz o sacrifício que ele mandar e se apresenta a ele. Ele vai fazer alguns testes em você lá, 7 dias de observação, umas coisas lá, e faz o sacrifício que ele mandar. Isso é a mesma coisa de dar o dízimo, né? É cumprir a lei. E Jesus veio para cumprir a lei, né? Então, se você perguntar, Jesus mandou dar o dízimo? Mandou. O povo judeu. As leis é para o povo judeu. Entendeu? Quando Jesus foi atravessar o mar da Galileia e foi para Gadara, para curar aquele endemoniado gadareno lá, quando ele falou para os discípulos dele: passemos para outra margem, o discípulo dele deve ter entrado em parafuso, falou assim: pô, o que esse cara vai fazer lá? O povo de lá não come o que nós comemos, não crê no Deus que nós cremos, porque os que estavam com Jesus eram judeus, sabe? Então eles eram judeus. Então eles perguntaram: pô, lá do outro lado só tem pessoas gentias lá, só tem ímpio, pessoa pecadora que acredita em outros deuses, não é igual a gente, o que não fazer lá? Sabe? Mas eles não sabiam que por causa de uma pessoa, por causa de você, por causa de mim, por causa de uma pessoa perdida, Deus atravessa o mar por você. Por causa de uma pessoa.
Jesus atravessou o mar da Galileia, que tem 10 quilômetros de largura. Por isso que é chamado de mar tão grande que é. E da onde Jesus estava, em linha reta, dava 10 quilômetros, porque atravessou praticamente no meio do mar da Galileia, para ir para Decápolis, sabe? Para os confins de Decápolis, onde ficava a cidade de Gadara, à beira-mar da Galileia também, sabe? E ele foi por causa de uma pessoa lá, entendeu? Um pastor uma vez falou uma coisa, eu acredito nisso, que a salvação de Deus para com o homem é um mistério, sabe? E eu creio que quando a gente chegar no céu, lá a gente vai ter muitas surpresas, sabe? Porque lá você vai ver pessoas que você não acreditava que ia para o céu e vai estar lá. Vai estar lá no céu, antes de você. E vai ter também pessoas que você acreditava que ia para o céu e não vai estar lá. Então a salvação não pertence a nós, saber? Isso é coisa de Deus. E eu vou ler para você agora onde está escrito isso, que isso não pertence a nós saber. Gozado que a gente vai falando as coisas, a gente vai lembrando as coisas, né? É Antigo Testamento, Deuteronômio, o último livro do Pentateuco lá. O último livro, Deuteronômio. Lá fala. Por que vai acontecer coisas que nós não sabemos? Só porque o que nós sabemos de Deus é o que está aqui na Bíblia, né? É o que está aqui. Mas o que nós não sabemos de Deus está aqui, ó, em Deuteronômio. Olha o que diz Deuteronômio. Por isso que a gente não pode ficar falando. Tem coisas que não foi revelado para nós. Por isso que a gente não pode ficar julgando, não pode ficar falando, sabe? Porque isso não foi revelado para nós. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Diz assim a palavra do Senhor Jesus, ó. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas são para nós e para os nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas a palavra desta lei. Então, vamos ficar só na parte A aqui, que a parte B já não é para nós. Então, olha para você ver. Deuteronômio 29 diz o seguinte: as coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus. Então, por que o sol não apaga? Não interessa. Não foi revelado? Foi. Se fosse revelado, nós sabíamos. Não foi, não é para saber. Sabe? As coisas encobertas são para o nosso Deus. Né? Por que o sol nunca se apaga? Problema de Deus. Não é com nós isso. Né? Por que as nuvens correm para todo lado, direto? De repente o céu está azul, de repente... Esses dias o céu estava azul e começou a chover. Vai entender um negócio desse? Né? É coisa de Deus, Ele que sabe. Ele faz tudo. Ele faz o que Ele quer. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. Agora vem para nós. Ó. Presta atenção no que é para nós acreditar. É o que está na Bíblia. Ó. As coisas encobertas são para o nosso Deus. As coisas encobertas, as coisas que não estão reveladas aqui, no livro do Senhor. As coisas encobertas são para o nosso Deus. Porém, as reveladas, as que estão aqui, são para nós e para os nossos filhos, para sempre. Isso aqui não vai acabar nunca. Essa Bíblia aqui vai sempre existir. Sabe? Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. No próximo vídeo eu vou falar sobre os dízimos.
pelo que eu li em Tiago, capítulo 2, versículo 10, quem dá o dízimo está correndo um sério risco, porque você está cumprindo um item da lei. Mas e os outros? Quando você ouvir alguém adulterando, você faz como a lei manda? Apedreja aquela pessoa? Não. Então você cumpre um item só? A palavra de Deus, que quem cumpre um item só e não cumpre todos é culpado de todos. Dar o dízimo é lei. Está na lei. Faz parte das 611 itens da lei dada a Moisés. Será que é certo dar o dízimo? Jesus mandou dar o dízimo. Mas Jesus veio para os judeus, não veio para mim, nem para você. Entendeu? Cuidado, de repente você está fazendo uma coisa, você está achando que está certo, está errado. Mas a Bíblia vai nos revelar. O próximo vídeo que eu fizer vai ser sobre isso. Sobre os dízimos. Devemos dar o dízimo ou não? A priori eu creio que não. Eu não dou o dízimo, sabe? Eu não dou. Não dou porque eu prefiro não pagar para ver, sabe? Já que Jesus falou que quem cumpriu todos os itens da lei e falhar em um só vai ser culpado de todos, eu não cumpro nenhum, porque eu penso comigo que se eu cumprir, eu estou desfazendo de quem já as cumpriu, Jesus de Nazaré. Ele veio para isso, para cumprir a lei. Ele mesmo disse, eu vim para cumprir a lei, não para tirar a lei. Eu vim para cumprir a lei, não para destituí-la. Sabe? Eu vim para cumprir a lei e não para destruir a lei. Eu vim para cumprir a lei e não para destituir a lei. Presta bem atenção nas coisas que você faz. Porque nossos dias estão chegando. A hora de encontrar com o Senhor está chegando. Não fica pensando que Jesus vai voltar e você vai subir com ele, não. Não. Pode ser que aconteça. Pode ser que não. Pode ser que amanhã. Pode ser que hoje, ainda, antes de dormir, seja seu último dia. Amanhã às 4 horas da tarde, que é a hora de enterro, estarão velando o seu corpo e a sua alma vai ter um encontro com Jesus. E ao chegar lá, você vai falar o que para Jesus? Ah, eu cumpri porque o pastor mandou. Ah, o pastor mandou? Quem é seu pastor? Não sou eu mais. Eu morri por vocês. O apóstolo Paulo não pregou para você que eu morri para vocês? Eu dei o meu sangue. Eu fui um sacrifício por você. E você vem falar para mim que você deixou de me ouvir e ouviu o homem? Aqui no céu não tem lugar para você. Então eu prefiro não pagar para ver. Eu prefiro não cumprir nada da lei. Nada. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, Pai. Que a tua palavra, Senhor Jesus, tenha falado aos corações, Senhor. Que esse ensinamento, Senhor Jesus, sirva, Pai, para abrir os corações, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém.